Começamos então essa semana os pequenos grupos, foi uma bênção. E que através desse trabalho, muitas pessoas venham aos pés do Senhor Jesus Cristo. Esse é o propósito, que haja comunhão, que haja realmente entre nós essa união em Cristo Jesus, que a igreja do Senhor Jesus Cristo deva proporcionar e que você participe dos pequenos grupos. Amém? Queremos pensar nesse Dia dos Pais sobre o tema Ponha em Ordem a Sua Casa. Nesses Dias dos Pais, se nós formos verificar como nação brasileira, não teríamos muitos motivos para comemorar. Sabemos que a paternidade, muitas vezes, se encontra em crise. E é o caso do que está acontecendo aqui no país. Nós estamos vivendo um momento de crise de paternidade. Não são poucos os pais que abandonam seus filhos. Não são poucos os pais que agem com violência. O número crescente de agressões é alarmante. O Dia dos Pais, então, nós vemos com preocupação, haja vista o descaso de muitos pais. No entanto, quando se é realizado a paternidade com responsabilidade, de acordo com a vontade de Deus, a paternidade é um reflexo do próprio Deus, porque Deus é Pai. E Deus é Pai porque tem Filho, Cristo Jesus. E uma relação de amor da Trindade Santa. E quando você, pai, exerce a sua paternidade adequadamente, você está sendo um reflexo do próprio Deus. Ao mesmo tempo que a paternidade está em crise, ser pai é algo divino, que vem de Deus e que tem como exemplo, como modelo, o próprio Deus. Porque Deus é Pai. Nós vamos pensar hoje na história do rei Ezequias. Rei Ezequias realizou reformas importantes em Judá, no Reino do Sul. Mas, como pai, ele fracassou, ele errou. E verificando a história deste rei, vamos ver o que ele deveria fazer e não fez. E retirarmos lições preciosas. Mas eu peço que você abra sua Bíblia então, no texto bíblico de 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20. Nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 21. Essa história também é relatada em 2 Crônicas 32, 24 e também em Isaías 38 e 39. Mas nós vamos nos ater ao texto de 2 Reis, capítulo 20. Eu estarei lendo, é um trecho um pouco grande, você acompanhe em sua Bíblia. Ok, eu coloquei isso, 2 Reis 20, de 1 a 21. Mas talvez nós vamos ler mais versículos que isso. Amém? Diz assim: por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Eu vou repetir esse trecho. Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa,
porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Isaías disse mais: peguem uma pasta de figos. Eles a pegaram e a puseram sobre a úlcera. E Ezequias recuperou a saúde. Ezequias perguntou a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Isaías respondeu: este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra se adiante 10 graus ou que retroceda 10 graus? Ezequias respondeu: é fácil a sombra adiantar 10 graus, mas que não seja assim, pelo contrário, que ela retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Versículo 12. Neste tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos e o seu arsenal, e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada em que seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu: vieram de uma terra distante, da Babilônia. Isaías perguntou: o que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo o que os seus pais ajuntaram até dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos gerados por você serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou. Pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Quanto aos demais atos de Ezequias e todo o seu poder, como fez o tanque e o aqueduto e trouxe água para dentro da cidade, não está tudo escrito no livro de história dos reis de Judá? Ezequias morreu e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Vamos orar assim como estamos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Precisamos, Pai, que teu Santo Espírito nos dê iluminação para que possamos entender. Ó, Pai, capacita-nos, Pai, para que a tua palavra seja cumprida em cada um de nós, Pai. Que toda mente e coração se volte a ti, nós rogamos. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O que fez Ezequias e o que ele deveria fazer? Vamos pensar um pouquinho em Ezequias, rei de Judá, rei do Reino do Sul. Uma pessoa que fez reformas importantes. Diz o texto que ele demoliu, quebrou os lugares altos onde se oferecia sacrifícios aos outros deuses. Então ele restaurou o culto ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Jeová. E Ezequias então esteve enfermo, diz o texto, de uma enfermidade para a morte. Nessa época Ezequias tinha de 35 a 37 anos, mais ou menos. E quando ele recebeu essa palavra do profeta Isaías,
Isaías era o profeta daquela época no reino do sul. Ele ficou amargurado e orou humildemente ao Deus Todo-Poderoso. E Deus teve misericórdia dele. E deu mais 15 anos. Mas quando a palavra chegou a Isaías, dando essa sentença ao rei Ezequias, Isaías, da parte de Deus, disse: ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá. Ponha em ordem a sua casa. Recebeu uma advertência para que pudesse colocar, ou que pusesse em ordem a casa dele. Mas será que depois que ele foi abençoado, depois que Deus ouviu a sua oração e lhe deu mais 15 anos de vida, ele colocou em ordem a sua casa? Verificamos que, como rei, ele realizou coisas importantes, reformas importantes. Também houve benefícios. Ele construiu o aqueduto que trazia água para dentro da cidade de Jerusalém. Então, do ponto de vista administrativo e do ponto de vista do culto religioso a Deus Jeová, foi importante as suas reformas. No entanto, contudo, havia uma advertência: ponha em ordem a sua casa. E nós vamos verificar que ele não realizou, ele não colocou em ordem a sua casa. O que ele deveria fazer então para colocar em ordem a sua casa que ele não fez? Primeiro, nós vamos separar em 3 pontos aqui. Primeira coisa, ele deveria proteger e não expor a sua casa para o inimigo. Após ele ter sido curado, os babilônicos ficaram sabendo da sua cura, mandaram mensageiros até Jerusalém. E chegando esses mensageiros babilônicos, Ezequias expôs toda a sua casa. Diz o texto que ele mostrou todo o tesouro que tinha na sua casa, mostrou todo o tesouro que tinha na casa do Senhor, mostrou tudo o que tinha sobre o domínio do seu reinado. Ele estava orgulhoso por todos os bens que ele havia adquirido. E nós sabemos que isso foi um grande mal. Porque depois ele foi confrontado pelo profeta Isaías, que falou: quem eram essas pessoas e o que você fez? E ele responde: eu mostrei tudo, não escondi nada. E aí Isaías profetiza o que haveria de acontecer. E nós sabemos que cerca de 100 anos depois, ou um pouquinho menos, Jerusalém foi sitiada. Jerusalém foi destruída. Todos os bens que ele havia mostrado foram levados para a Babilônia. Os filhos, os seus filhos, muitos deles, toda a linhagem real foi levada para a Babilônia. Os irmãos podem verificar isso em Isaías, podem verificar isso em Daniel. Seria até interessante abrir lá em Daniel, capítulo 1, e rapidamente nós vamos ver esse texto. Daniel, capítulo 1, versículo 1 a 4, diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou.
O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real. A profecia de Isaías se cumpriu. O rei Ezequias não se preocupou em proteger a sua casa, mas expôs a sua casa ao inimigo. Talvez algumas pessoas estejam pensando aqui, mas que cara estúpido, mas que cara que não tem sabedoria. Será que só ele tem exposto a casa ao inimigo? Muitas vezes também os nossos lares estão desprotegidos. E as coisas ruins têm chegado através da televisão, através da internet, através das redes sociais, através dos videogames. As coisas ruins se utilizam desse canal, não que o canal em si seja ruim, mas são um meio pelo qual muitas vezes o inimigo invade as nossas casas e nós expomos a nossa casa. As nossas casas estão livres. E há relatos até de jovens, adolescentes, me falaram esta semana, que muitas vezes fazem parte até do nosso círculo de amizade, que ficam, às vezes, horas e horas no videogame, eles nem se levantam para ir no banheiro, nem se levantam para uma refeição, e ficam lá. E aí pergunta-se, de quem é a culpa? Do pai, da mãe. Porque está desprotegendo o seu lar. Não há equilíbrio. As coisas estão entrando muitas vezes nos nossos lares, sem que haja nenhuma resistência. Foi isso que fez o rei Ezequias. Ele falou, tudo isso aqui, tá vendo quanto ouro, quanta prata, tá vendo todas as minhas riquezas, tá vendo a minha casa, os meus filhos maravilhosos. Não escondeu nada, abriu para os inimigos babilônicos, que depois vieram e levaram tudo. E hoje também os inimigos estão rondando, e eles vão e levam tudo depois também. Não foi o único que deixou a sua família desprotegida, infelizmente. Davi, apesar de ser o homem segundo o coração de Deus, algumas vezes cometeu o pecado de desproteger, de descuidar de sua família. E um dos casos bem conhecido, antes que ele assumisse o reinado, e ele estava fugido de Saul, foi combater batalhas e se associar aos reis que eram inimigos de Israel. E o seu grupo estava habitando numa cidade que chamava Zinglague. E por certa ocasião deixaram todas as crianças, todas as mulheres nesse local e saíram para batalhas duvidosas.
E os amalequitas vieram e destruíram Ziglague e levaram todas as mulheres e todos os filhos. E quando Davi e os seus homens chegaram, isto está em 1 Samuel capítulo 30, viram aquela situação, choraram amargamente. Os homens de Davi queriam apedrejá-lo, mas Davi recobrou forças, diz o texto. Davi buscou a Deus em oração, porque Deus é um Deus misericordioso. Mesmo que tenhamos deixado muitas vezes a família desprotegida, mesmo que no passado você tenha sido descuidado com a sua família, você tem sido negligente, mas buscando a presença de Deus, Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus perdoador, e foi isso que fez com Davi. E disse a Davi, que você vai restituir a sua família. E Davi foi ao encalço dos inimigos, e Deus concedeu que a sua família fosse restituída. Mas uma grande lição ele aprendeu: não deixar a família desprotegida. Hoje, as formas de o inimigo atacar a família são diferentes, mas o resultado final é muito parecido. Por isso, não podemos deixar nossa família desprotegida. Há de haver da nossa parte uma preocupação com o que se está se assistindo, onde se está envolvido nas redes sociais, o que seus filhos estão partilhando na internet, qual que é o tempo e o que ele está jogando nos videogames. Não podemos simplesmente nos omitir e desproteger, expor a família ao inimigo. Às vezes pode ser uma amizade inadequada, e você sabe que aquela pessoa não presta, e você dá acolhida àquela pessoa na sua casa com seus filhos, mas o cara, a menina, não vale nada, e ela é recebida na sua casa, ela é acolhida na sua casa, ela tem liberdade na sua casa. Você está desprotegendo a sua família, o seu filho, os seus filhos. Você está vulnerável, a sua família está vulnerável ao ataque do inimigo. Todo pai deve proteger a sua família. A proteção, ela depende do valor que nós damos para a família. Não é verdade? A proteção depende do valor que nós damos para a família. Porque a proteção dos nossos bens também depende disso. Aqui na igreja, quando nós começamos a igreja, nós só tínhamos cadeira. Só tinha cadeira, né? Tem um microfoninho, a gente levava embora, né? A gente tinha um retroprojetor pequenininho que levava na mão. Não tínhamos seguro. Mas hoje nós temos vários e caros equipamentos. Nós temos seguro, a igreja tem seguro. Ok? Tá? Você tem seu carrinho lá que, se o ladrão levar, vai fazer um favor. Mas o seu carro novo tem seguro. Ou não tem? Então, a proteção depende do valor que nós damos àquilo. Você vai proteger a sua família se a sua família é importante para você. E vem uma pergunta inevitável. O que você tem feito para proteger a sua família? Põe essa pergunta aí para mim. O que você tem feito para proteger a sua família? Pense um pouco nisso.
Reflita um pouco nisso. A sua esposa, os seus filhos, ou eles estão todos vulneráveis ao ataque do inimigo, ou você está expondo eles ao inimigo. O rei Ezequias fez isso. Isso destruiu a sua casa. E destruiu toda a nação. Toda a nação sofreu. Todo o povo, que era o povo de Deus, que sobrou do povo de Deus, o reino do sul, sofreu. E quando nós deixamos desprotegida a nossa família, quando nós deixamos desprotegida a nossa mulher, os nossos filhos, não causaremos apenas dano a eles, mas à igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, proteja, cuide da sua família. Segundo ponto, deixar de ser egoísta e se preocupar com as próximas gerações. Vamos ver agora umas coisas absurdas do rei Ezequias. Depois que ele foi confrontado por Isaías, o profeta, e o profeta falou: olha, vai ser levado tudo para a Babilônia, inclusive a linhagem real. Mas Deus vai fazer isso depois, você não vai ver isso, você vai morrer antes. Ezequias, ao invés de ficar extremamente triste, de se lamentar, ele falou: que bom, que isso vai ser depois, não vai acontecer comigo. Eu vou ler essa palavra que ele diz, versículo 19. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou. Pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Ou seja, tudo vai ser destruído. Os seus filhos, a sua linhagem, os seus netos serão levados como escravos. E você está falando que é bom, porque você não vai estar vivo, não vai ser com você? Um grande erro, então, é que Ezequias foi extremamente egoísta e não se preocupou com as próximas gerações. Ele está sendo egocêntrico, totalmente insensível. E muitas vezes nós agimos dessa forma. Se não é comigo, tudo bem. Nós não estamos preocupados com as próximas gerações. Mas se as próximas gerações, se nós não passarmos o bastão do Evangelho para as próximas gerações, a igreja do Senhor Jesus Cristo está seriamente ameaçada. Basta ver a história da igreja na Europa, onde países inteiros que tinham a herança da reforma, protestantes, grandes igrejas, grandes movimentos, Noruega, Bélgica, Alemanha, Inglaterra e tantos outros países. Nós sabemos que hoje muitas dessas igrejas foram alugadas, vendidas, algumas viraram até boate. Em poucas gerações, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo foi abandonado, porque não foi passado o bastão do Evangelho para as próximas gerações. Será que estamos nos preocupando com as próximas gerações? Eu confesso que nunca tive uma preocupação assim. E essa semana, quando eu li o texto, porque esse texto, se você está lendo no nosso roteiro de leitura anual, a leitura desse texto, acho que foi terça ou quarta-feira. Oi? Dia
Dia 7, isso, foi essa semana. Então, esse texto me tocou, por isso que eu estou pregando ele hoje. Ele falou muito comigo. E eu nunca tinha me preocupado nesse aspecto. E uma dessas noites eu acordei de madrugada. E foi a primeira vez que eu tive orando pelos meus descendentes, meus netos, que eu creio que o Senhor dará. Então, Deus tem que tocar muitas vezes os nossos corações. Porque, imagine a sua geração, os seus filhos, os seus netos, pessoas perdidas, sem Deus e sem salvação. A sua geração perdida. Todo o esforço, às vezes, que você está fazendo, mas os seus descendentes sem Deus e sem salvação. Por isso que nós não podemos ser egoístas e se preocupar com as próximas gerações. Quando Ezequias recebeu essa palavra do profeta, ele deveria fazer como ele fez quando ele esteve doente. Humildemente ele orou, clamou ao Senhor, e o Senhor respondeu a sua oração. Mesmo que Deus houvesse dito para ele que ele iria morrer, Deus teve misericórdia dele. E falou, vou te dar mais 15 anos. Uma oportunidade para que ele colocasse em ordem a sua casa. Ele recebeu mais alguns anos para ter a oportunidade de colocar em ordem a sua casa, o que ele não fez. Quando também os assírios, se os irmãos voltarem umas páginas na Bíblia, do texto, quando os assírios sitiaram Jerusalém, e o comandante falou, eu quero ver o Deus de vocês que vai livrar das mãos do rei assírio, eu quero ver quem que é esse Deus que vai livrar. Ezequias orou ao Senhor, humildemente buscou a presença do Senhor. Foi à casa de Deus. E o profeta Isaías pode ficar sossegado. Deus vai nos dar o livramento. E diz o texto que estavam todos em volta de Jerusalém para destruir Jerusalém. E um anjo do Senhor foi enviado e matou 185 mil. 185 mil. E o restante retornou, voltou para a Babilônia. E tiveram um final trágico. Mas, nessa ocasião, humildemente, Ezequias buscou a presença do Senhor. E o Senhor livrou Jerusalém do ataque dos assírios. Depois, Ezequias iria morrer. E Deus concedeu mais 15 anos para Ezequias. Aqui, um detalhe que talvez seja importante mencionarmos. Isaías mandou que ele fizesse um emplasto e passasse na úlcera. E através desse remédio que Deus mandou que fosse aplicado em Ezequias, ele foi curado. Aqui tem um princípio bem importante, que não pode ser esquecido. Toda cura provém de Deus. Ah, não, que eu tomei um remédio, foi o remédio que me curou. Não. Toda cura provém de Deus. Então, é um absurdo fazer separações. Não, Deus me curou desse jeito, mas aquele jeito não é o jeito de Deus, aquilo lá é da ciência. Nada disso. Toda cura provém de Deus. Porque se Deus não fizer com que seu organismo reaja, se Deus não desencadear as suas resistências no seu corpo, que Ele mesmo criou, você pode tomar o remédio que for, que você não vai ser curado.
Então, seja de uma forma direta, como assim chamamos, ou através de um medicamento, toda a cura procede de Deus. E isso é o que aconteceu com o profeta Ezequias. É interessante também, tem um outro detalhe, esse também fica para os cientistas, que ele pediu um sinal para retroceder, que o sol retrocedesse ou que o sol adiantasse 10 graus, ou retrocedesse 10 graus. Aí Ezequias falou, não, adiantar é fácil, segundo a resposta dele, mas retroceder que é difícil. Então o sol retrocedeu 10 graus no relógio do sol, ou seja, o sol mudou. Já estudei matérias e questões que há um indício de que há uma diferença no tempo onde os cientistas não conseguem encontrar, e muitos cientistas cristãos têm dado a resposta que essa diferença está justamente nesse retroceder do sol 10 graus. É uma coisa bem interessante no nosso Deus, que é todo-poderoso, porque Ele que criou o sistema, o sol, a lua, Ele que criou o tempo, mas em nenhum momento Ele se submeteu a isso. Então Ele está no controle do universo. Mas pensando no que Ezequias fez, eu quero colocar uma indagação. Qual o legado que você vai deixar para as próximas gerações? Pedro, em 1 Pedro 1,15 diz assim, mas de minha parte me esforçarei ao máximo para que sempre mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem destas coisas. Vamos repetir juntos? Mas de minha parte me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Qual o legado que você vai deixar para as próximas gerações? Você vai ser egoísta, igual Ezequias, que falou, não vou estar aqui, não importa. Isso é bom, as próximas gerações que se dane. O que você vai deixar para os seus filhos, para os seus netos? Qual o legado que você vai deixar? Agora, esse legado depende das suas atitudes, e esse é o terceiro ponto que nós queremos abordar com os irmãos, e o último. Esse legado se constrói. Esse legado não acontece por acaso. E foi algo que Ezequias não fez. Qual o legado que Ezequias deixou? De morte, de destruição. A invasão, a destruição de Jerusalém começou na casa de Ezequias. A destruição de Jerusalém foi plantada na casa de Ezequias. Porque ele não soube educar adequadamente os seus filhos. É o que nós precisamos fazer. Depois que ele morreu, Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. E Manassés, capítulo 21, versículo 1 diz, Manassés tinha 12 anos de idade e começou a reinar. E reinou 55 anos em Jerusalém. Ora, vamos fazer uma conta rápida. Quando Ezequias foi curado, Deus disse para ele que ia dar para ele quantos anos a mais? Manassés começou a reinar com quantos anos? Manassés nasceu depois de quanto tempo que Ezequias foi curado?
A matemática aí está difícil, hein? Quantos anos depois? 3 anos. Vamos lá de novo para o cálculo. Ezequias foi curado, Deus deu 15 anos. Ele morreu. Manassés começou a reinar com 12 anos. 3 anos. Ou seja, depois que Deus falou para ele: ponha em ordem a tua casa. Deus deu mais 15 anos para ele colocar em ordem a casa dele. E ele colocou em ordem a casa dele? Não. Manassés já nasceu sobre essa advertência. Manassés foi um dos piores reis de Judá. Toda a reforma que seu pai havia feito, ele desfez. Ele mexia com feitiçaria, ele adorava tudo quanto era deuses, ele dava filho para sacrifício a Moloque. Tudo de errado Manassés fazia. Manassés, se não foi o pior, eu acredito, alguns falam que foi o pior rei de Israel, de Judá. O pior rei. Manassés. Ele superou Acaz, que foi rei do norte. Sabe por quê? Entre outras coisas, é que seu pai Ezequias não observou quais eram as instruções da lei sobre educação de filhos. E ele tinha isso em mãos. Ele tinha isso em mãos. E o que dizia a lei sobre educação de filhos? Vamos lá então no texto de Deuteronômio 6, do versículo 6 a 9. Deuteronômio 6, de 6 a 9. Eu separei por versículo, eu quero ler versículo por versículo desse texto e quero fazer uma rápida interpretação disso, uma meditação disso. Pode colocar a primeira parte, o primeiro versículo, 6. Deuteronômio 6, versículo 6. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Põe tudo primeiro, vamos ler todo o versículo, depois vamos voltar. Passa para o segundo, pode passar rápido. Você as inculcarás a seus filhos e delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deverá amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Você parou, aí já volta lá. Vamos lá então no primeiro versículo, Deuteronômio 6:6. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Primeiramente, para que a gente possa ensinar alguma coisa para outra pessoa, e principalmente ensinar alguma coisa para o filho, isso tem que estar no coração. No grande mandamento, em Mateus 22, diz: amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, de todo o seu coração. Jesus também, lá em Mateus, diz: do coração procedem os maus desígnios, os adultérios, os roubos, os homicídios, etc.
O coração é o centro da nossa vontade. Essa linguagem figurada significa isso. O centro da nossa vontade, do nosso querer, da nossa ação, da nossa mente. As coisas boas procedem do coração, as coisas ruins também procedem do coração. A boca fala do que o coração está cheio. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Então, para ensinarmos o filho, para discipularmos alguém no Evangelho de Cristo Jesus, isso precisa estar dentro do coração. Deve estar correndo nas minhas veias. Deve ir até o último fio de cabelo da minha cabeça. Isso tem que circular em todo o meu ser. Ou seja, o pai ensina pelo exemplo. Meu filho, vai para a igreja que é bom. Pode esquecer. Mas você não vai? Meu filho, lê a Bíblia que é bom. Você lê? É bom que você ore, meu filho. Você ora? Você não pode falar palavra torpe, meu filho. É feio. Você fala um monte de palavrão. Ensinamos pelo exemplo. Ensinamos pela atitude. Essas palavras têm que estar no coração. Essas palavras têm que ser vivenciadas. Não adianta você querer que seu filho siga o Senhor Jesus Cristo se você não dá valor às coisas de Deus. Hoje eu tenho que dirigir o pequeno grupo, que saco. Você quer que seu filho participe de um pequeno grupo? Nunca. Talvez ele participe enquanto ele está sob a sua autoridade, temporariamente, ainda meio à revelia. O pai e a mãe têm que ter aquilo no coração. E se nós vamos ensinar os nossos filhos, isso tem que partir do coração. O segundo versículo. Você as inculcarás a seus filhos e delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Inculcar é colocar dentro da cabeça. É como você abrir a cabeça do camarada e colocar aquilo lá dentro. Agora, como que você põe aquilo dentro da cabeça? Falarás quando estiver sentado em sua cama, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar. Aí tem aquele pai que fala, eu levei na igreja a vida inteira, mas agora ele é um desviado. Levar na igreja sem que você faça isso na sua casa é arriscado, no mínimo. As coisas precisam andar em conjunto. A instrução, ela é formal, essa que nós estamos hoje aqui, através da mensagem, dos nossos treinamentos, mas informal na sua casa, com o seu filho. Também na sua casa pode ser formal. Vamos fazer um culto no lar agora, e eu vou ensinar a palavra. Ok, pode ser assim também, deve ser assim muitas vezes. Você as inculcarás a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Todo tempo, toda hora, sempre. Fez isso Ezequias? Não. Muitas pessoas estão fazendo isso hoje? Não. Você deve fazer isso? Sim. Você vai fazer isso? Espero que sim. Terceiro versículo. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão
e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Alguns judeus faziam isso de forma literal. Eles escreviam e amarravam mesmo. Era uma coisa que era feito literal. Mas muito mais aí tem um princípio, né, que significa que isso deve estar em todo o tempo em você de uma forma total, né, integral. A instrução, a educação é uma coisa que você está envolvido com isso o tempo todo, e você está todo o seu ser envolvido com isso. E você as escreverás nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Até a última parte aí do texto. E você as escreverás nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Vamos repetir todo esse versículo desde o começo? Começando com estas palavras que hoje lhe ordeno. Vamos lá? Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcarás a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverás nos umbrais de sua casa e nas suas portas. O pai deve educar com autoridade. Agora, a autoridade é conquistada. A autoridade é conquistada com exemplo e com a coerência do pai. E o pai deve colocar limites e estabelecer punições. Recentemente um pai me procurou, não tem jeito, não consigo, nunca relei a mão. Aquela pessoa, meu filho, se lamentando, quase chorando por causa disso. 2 erros. Você tem que estabelecer os limites, o que ele pode e o que ele não pode fazer. Esses limites, se eles forem rompidos, você tem que colocar punições. E essas punições precisam ser cumpridas. E a mãe precisa estar de acordo com isso. Entre o casal, precisa ter uma harmonia para a educação do filho. Porque o filho é esperto, é inteligente. E se o pai fala uma coisa e a mãe fala, não, coitadinho dele, não faça isso, o filho vai se proteger na mãe. E não faz aquilo que o pai estabeleceu como autoridade. Mesmo que você esteja em desacordo com aquela ordem, você vai conversar com seu cônjuge em separado, posteriormente, mas você não vai tirar a autoridade do pai. O pai não vai tirar a autoridade da mãe naquele momento da educação. Precisa ter coerência. E se o filho não cumprir o que for estabelecido, precisa-se ter uma punição. Para crianças pequenas, talvez umas palmadinhas. Você pode dar, a Bíblia permite. Não só permite, mas ela manda. É melhor ele tomar umas palmadinhas e depois apanhar no mundo. E o mundo não perdoa. Ele bate mesmo. Mas hoje tem armas poderosas. Eu sempre falo, né? Os adolescentes querem me matar, né? Adolescente hoje, punição, só o pai frouxo que não consegue. Tira o celular, meu amigo, 1 semana. Miudinho. Agora tem que cumprir. Tira o videogame, tira uma coisa que ele gosta, mas tem que cumprir. Você estabeleceu limites. Meu filho, se você vir na igreja lá e ficar batendo a bateria, na hora que o pastor estiver pregando, você vai ficar sem videogame 1 mês. Aí ele corre aqui, vem bater a bateria. Aí você deixa ele sem videogame 1 mês. É evidente que crianças pequenas, tudo bem, se seu filho é pequeno,
pode bater a bateria depois do culto, né? Na hora que eu estiver pregando. Não é assim. Ele é pequenininho, ele é uma coisa legal, né? Mas 10 anos de idade, vim correndo para bater a bateria, que bonitinho. E você não estabelecer nenhuma punição, e não cumprir essa punição, eu vou falar uma coisa para você. É simples assim. É simples. Só que difícil é cumprir. Difícil é realizar. Por causa da nossa cultura. Porque nós somos de uma geração que sofreu muito para ter alguma coisa, para conseguir estudar. Nós sofremos muito para poder ter uma casa própria, poder ter um carro. Nós ralamos. E agora a gente quer proteger o nosso filho numa redoma de vidro e não deixar que ele sofra nada daquilo que nós sofremos. Nossos pais, meu pai metia a cinta, metia o chinelo quando eu fazia coisa errada. Então não. Agora nossos filhos são reis, deuses, pequenos deuses. Eles governam a nossa casa. E foi isso que fez Ezequias. E sabe o que aconteceu com Ezequias? Ele produziu o pior rei de Israel. O pior. Na sua casa foi o ninho da destruição de Jerusalém. Ele criou um verdadeiro monstro, Manassés. Por quê? Deus disse a ele: ponha em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Ele recebeu mais 15 anos de oportunidade para fazer isso, e não fez. Você tem educado o seu filho com autoridade, sendo exemplo? Queremos terminar com essa pergunta. Você tem educado o seu filho com autoridade, sendo exemplo? Enfim, meus irmãos, as muitas atividades dos pais não podem deixar a família desprotegida, vulnerável e abandonada. É inaceitável a ausência e indiferença paterna. Por outro lado, você, pai, você é um representante de Deus. Você, pai, você é um reflexo de Deus. Você, pai, que exerce a sua paternidade, você é uma bênção de Deus. Você tem um apoio de Deus. Você é um instrumento de Deus. Deus é pai. E não há comparação mais importante do que essa. Então precisamos exercer a nossa paternidade com responsabilidade, seguindo o modelo que Deus nos deu. Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé.